Irmãos e irmãs, durante todo esse tempo pascal, tanto nos domingos como nos dias de semana, a liturgia da igreja nos faz escutar o livro dos Atos dos Apóstolos. A partir do dia da Páscoa, a gente começa a escutar esse livro escrito por São Lucas, que é, como por assim dizer, o Evangelho do Espírito Santo. Ele mostra a obra do Espírito Santo no início da igreja, como ele desce sobre os apóstolos no dia do Pentecostes, que nós vamos celebrar daqui a 2 semanas. E a partir dali tudo muda, tudo se transforma. Aqueles discípulos que tinham tanto medo das autoridades, tanto do judaísmo como as autoridades romanas, e que fugiram, deixaram Jesus sozinho quando ele foi preso, quando foi julgado, eles se mostram, de repente, com a força do Espírito Santo, cheios de coragem, proclamando abertamente a ressurreição de Jesus, sendo levados diante das autoridades, sendo interrogados diante deles, e respondendo com toda a força, com toda a coragem, sem medo. E aqui, diante desse panorama que a gente entende essa promessa de Cristo, de não deixar os seus discípulos órfãos, mas enviar a eles o seu Espírito, pelo qual eles vivem em Cristo e Cristo vive neles. Jesus chama o Espírito Santo de o defensor, ou também essa palavra que a gente meio que adapta do grego, né? O paráclito, parakletos, chamado para perto, alguém que é chamado para estar perto de mim. E que se traduz no latim advocatus, chamado para estar perto de mim, ou seja, o advogado. Daí vem a palavra advogado. Então, é o advogado de defesa. No Evangelho segundo São Lucas, Jesus diz aos discípulos: quando levarem vocês a julgamento, não fiquem preparando a defesa de vocês, porque o Espírito Santo vai dar palavras para vocês tão acertadas que ninguém vai ser capaz de contradizer. Na época de Jesus tinha nos julgamentos, não era um advogado que defendia a pessoa, ela mesma tinha que se defender das acusações, mas ela tinha direito de ter junto dela um conselheiro, um defensor, que era chamado para ficar pertinho da pessoa. E esse defensor falava no ouvido da pessoa: olha, responde isso, responde aquilo. Era como que um conselheiro. Era a pessoa mesma que tinha que se defender, mas ela tinha pertinho dela essa figura que aconselhava, que dizia: olha, fala isso, fala aquilo. E esse era o paráclitos, o advocatus, né? O que foi chamado, que eu chamei para ficar perto de mim e me dizer aquilo que eu tenho que falar. Diante disso, também a gente entende o conselho de São Pedro, né? Que diz: estejam sempre prontos para dar razão da vossa esperança a todo aquele que pedir, fazei-o, porém, com mansidão e com respeito e com boa consciência, né? E depois fala que é melhor sofrer pela injustiça do que praticar a injustiça, etc. Então, sempre a figura do cristão diante de um juízo, diante de um julgamento. E é claro que isso era muito óbvio, evidente, muito manifesto nos primeiros anos do cristianismo,
quando foi proibido pelo Império Romano de ser cristãos, então quem era cristão ia contra a lei, estava transgredindo a lei e transgredindo uma lei cuja pena para transgressão era a pena capital, ou seja, a sentença de morte. Durante mais ou menos 300 anos, ser cristão significava estar contra a lei e riscar uma pena de morte. Então, como era vivo no coração dos discípulos essa promessa de Cristo, né? Eu vos darei um outro defensor, um outro advogado, aquele que vai estar perto, e esse é o Espírito da verdade. Mas será que esse conselho e essa presença do Espírito como nosso advogado, ela não serve mais porque aparentemente não existe nenhuma lei nos proibindo de sermos cristãos, né? De seguirmos Jesus Cristo? A verdade é que a gente tem que olhar além, e como São João sempre nos leva nesse voo de águia, e nos faz olhar as coisas num horizonte mais amplo. E ele, em todo o seu evangelho, uma das chaves de leitura do Evangelho segundo São João é justamente essa do julgamento. O Evangelho, a vinda de Cristo ao mundo, o seu mistério pascal, é um grande julgamento feito ao mundo. E Jesus diz para Nicodemos, né, no seu diálogo com Nicodemos, em que consiste o julgamento? Consiste nisso: a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas obras eram más. Então, esse é o grande divisor de águas, é o grande julgamento. Quando vem à luz o mundo, aqueles que fazem as obras da luz, as obras boas, se aproximam da luz. E aqueles que fazem obras más fogem da luz e vão para a escuridão, e assim se separam uns dos outros. Então, acontece um crivo, acontece um julgamento. Então, toda a história do mundo a partir de Cristo se transforma num grande julgamento. E assim como Cristo foi julgado pelas autoridades deste mundo, tanto as religiosas como as civis, e foi condenado por ambas, assim o cristão, lembrando aquilo que Jesus diz, nenhum discípulo é maior que o seu Senhor, né? que o seu mestre. Nós também estamos o tempo todo debaixo do julgamento do mundo. Ser cristão é estar debaixo de um juízo, de um julgamento, porque o mundo nos julga, o mundo todo nos desafia e nos julga de diversas maneiras. Tenta nos enquadrar em algum esquema que é próprio do mundo. Vocês são uma religião como as outras. Dentro do conceito moderno de religião, que ele já é todo injusto e contraditório, porque coloca numa mesma categoria coisas muito diferentes. Vocês são uma religião a mais no mercado das religiões. Ou como nos tempos da Idade Moderna, né, das monarquias, dos governos que faziam as alianças com a igreja e com as religiões, transformar o cristianismo no departamento estatal de vigilância da moral e dos bons costumes, que foi
como dizendo, vocês nada mais são do que um mecanismo que o Estado tem para vigiar a conduta das pessoas. Dentro daquela ideia moderna de os dogmas, as verdades da fé não servem para nada, a importância da religião é a moral. E Cristo nada mais é do que um grande filósofo e um mestre da moral. Então, a única função que a religião tem é assegurar a moral e os bons costumes. Como depois, no século XX, a era das grandes ideologias, a era das grandes engenharias sociais. Então, a religião ela só tem uma função, que é se somar às forças que militam por um mundo novo, e se tornar uma linha auxiliar na construção do mundo novo, de uma nova sociedade. Portanto, igual, a mesma coisa, uma visão moralista da fé, do cristianismo, porque vocês só servem para que o mundo tenha bons cidadãos, pessoas bem comportadas. Jesus veio ao mundo para que a gente seja pessoas bem comportadas. E para começar, isso já é um insulto para quem não crê, ou para quem tem outro tipo de crença, porque um ateu ele pode muito bem dizer: quer dizer que precisa acreditar em Jesus Cristo para ser um bom cidadão? Então eu não posso ser um bom cidadão sem acreditar em nada? Eu não posso trabalhar por um mundo melhor sem acreditar em nenhuma religião? Eu preciso ter uma religião? Quem é que disse isso? Quem é que me prova uma coisa dessas? Então, a religião e a nossa fé cristã, ela está o tempo todo debaixo de um julgamento. Quem são vocês? Vocês são um Estado dentro do Estado? Quem são vocês? Vocês são uma empresa lucrativa? Vocês são uma multinacional? Qual é a finalidade de vocês? É ganhar dinheiro? Vocês ganham dinheiro iludindo os fiéis com coisas que não se podem provar? É assim que o mundo olha para nós? Qual é a função de vocês? É o lucro? É o quê? É dominar o mundo? É transformar todo mundo em pessoas que vocês comandam, que vocês dominam? Então, o mundo tenta o tempo todo nos enquadrar num esquema do Estado, num esquema do mercado, que são as grandes formas de configurar o mundo de hoje. E nós, cristãos, o tempo todo com essa consciência de que nós não somos nada disso. O mundo erra completamente quando tenta nos enquadrar em algum desses esquemas, porque nós sentimos em nós uma presença e uma vida que escapa a todos esses esquemas e a todas essas definições. Justamente porque nós, quando fomos mergulhados na morte e ressurreição de Cristo pelo batismo, nos tornamos uma coisa só com Ele e vivemos com Ele essa existência em forma de comunhão que Ele tem desde toda a eternidade com o Pai no Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo, Senhor da comunhão, amor eterno, infinito do Pai ao Filho e do Filho ao Pai, esse mesmo Espírito Santo é derramado sobre nós e nos introduz na comunhão divina, a vida divina passa a viver em nós. E nós recebemos esse segundo nascimento, essa segunda vida, que não é mais sujeita à morte, porque ela é uma vida em comunhão com a fonte da vida, que é Deus. E é disso que se trata a nossa existência cristã. Então, como é que nós podemos
como é que o mundo vai entender, segundo as categorias dele, a nossa vida nova no Espírito Santo? Ninguém pode entender. Por isso, aqueles que vivem de uma forma normal, segundo o olhar da igreja, né, a vida no Espírito, ou seja, os santos e santas de Deus, eles são considerados pelo mundo como loucos, porque aquilo que o mundo não consegue enquadrar no seu esquema, ele só diz: essa pessoa está louca, ela perdeu a razão, porque ela não compartilha dos esquemas e das maneiras de se entender que nós conhecemos. Me lembro quando os próprios amigos de São João Bosco, quando ele tinha essas visões dele, via um campo, um terreno baldio, onde ele reunia os jovens, os adolescentes, para brincarem, para passarem a tarde lá com ele. Ele dizia: aqui vai ter um edifício enorme, vai ser um lugar para ensinar eles ofícios, aqui vai ter uma igreja, aqui vai ter uma escola. E os amigos diziam: esse coitado, ele está louco, né? De tanto trabalhar, dormindo pouco, comendo pouco, ele enlouqueceu. E aí chamaram a carrocinha do hospício e disseram para ele: Dom Bosco, vem passear conosco, né? E pegaram ele meio pelo braço, assim: vem dar um passeio, entra aqui nessa carrocinha, nós vamos fazer um passeio nessa carroça. E ele se deu conta, né? Aí ele, de repente, ele pega esses dois amigos, joga eles para dentro da carrocinha, fecha as portas e grita para o cocheiro, né? Depressa, vai rápido para o hospício, esses dois são muito perigosos, esses dois loucos, né? Então, todo o santo, né? Nosso querido padroeiro da nossa paróquia, São Francisco, Santa Clara, todos foram considerados loucos. Vocês perderam a cabeça, vocês perderam o juízo, vocês não sabem o que estão fazendo, né? Porque o mundo não conhece o Espírito Santo, não vê, não é capaz de entender. E, no entanto, essa é a vida nova que a gente recebeu no nosso batismo. E a gente manifesta ela justamente pelas obras do amor. Como diz Jesus: quem me ama guardará o meu mandamento. Qual é o mandamento de Jesus? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, sejamos, irmãos e irmãs, enlouquecidos pelo Espírito Santo, nessa loucura do amor de Cristo, que dá a vida por nós, e não tenhamos medo do julgamento do mundo, porque junto de nós, como nosso defensor, como nosso advocatus, está o Espírito da verdade, e é Ele que faz o julgamento do mundo. Quem faz boas obras se aproxima da luz. Quem faz obras más foge da luz, e assim o mundo é julgado.